convidar o pastor Michael, e queria pedir também o pastor Nélio vir orar por ele aqui, abençoando ele e a sua esposa, a irmã Raquel. Pastor Michael, eu não tive o privilégio de caminhar com ele ainda, né? Porque quando ele foi lá para Foz do Iguaçu, a gente estava saindo lá de Pato Branco e a gente não se encontrou em nenhum encontro da Cibipar. Você estava em Palotina, né? E a gente não teve nem oportunidade de se conhecer nos encontros da convenção, nada. Agora que a gente voltou, vai começar a participar um pouquinho mais, quem sabe a gente se encontra por aí, né? Sempre se encontra, sempre estamos juntos aí. Me permitam falar alguma coisa do Michael, fazer uma fofoca dele. Michael nós conhecemos desde que ele era desse tamanho aqui na igreja, e uma coisa que ficou muito gravado na caminhada cristã do Michael, e eu lembro aquela passagem de Pedro, quando Pedro foi na casa de Cornélio e desceu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, eles falaram em línguas. Aí Pedro disse: podemos nós negar o batismo com água àqueles que o Espírito Santo já recebeu? Isso aconteceu na vida do Michael. O Espírito Santo veio sobre ele antes do batismo nas águas. Então já separou Michael para a obra, independente do batismo na água, né? Mas quando você foi batizado, a água, o Espírito Santo já estava dirigindo a sua vida. E nós glorificamos a Deus por isso. Vamos orar, irmãos, baixem sua fronte. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, é com alegria que recebemos aqui o pastor Michael, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque quando nós lembramos, ó Pai, da caminhada do Teu servo, Senhor Deus, desde o tempo de criança até aqui, e vemos que as Tuas mãos, ó Deus, o estiveram conduzindo, amparando, sustentando. Obrigado, ó Deus, também porque um dia ele encontrou, Senhor Deus, a irmã Raquel, uma companheira, Senhor Deus, de ministério, que tem apoiado, que tem ajudado, que tem dividido a carga, Senhor. Continua abençoando esse casal, seus filhos, ó Deus, Senhor, abençoando a cada dia, Deus, com a Tua presença, Senhor. E agora, Pai, quando o Teu servo vai trazer a mensagem da Tua palavra, nós clamamos a Ti, ó Pai, que prepare os nossos corações como terra fértil para receber a boa semente que Ele vai trazer, que o Senhor tem colocado no coração dele também. Muito obrigado, Santo Deus, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Para nós é uma alegria podermos estar aqui, né? E aqui é a nossa casa, né? A gente, se eu não me engano, desde 89, né? Então alguém já fez a conta aí, já sabe mais ou menos a idade que a gente tem, né? Então para nós tem sido sempre um desafio, e Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, né? Deus tem provado da sua bondade, da sua fidelidade. Esse ano nós fizemos 4 anos que estamos ali em Foz do Iguaçu. Ficamos 3 anos e meio em Palotina, e depois, agora estamos concluindo 4 anos ali em Foz do Iguaçu, né? E Deus tem cuidado de nós, tem abençoado aquela cidade, a igreja. O irmão Nélio teve lá alguns domingos desses para trás e pôde perceber um pouco do que Deus tem feito, né? E esse ano a convenção nos desafiou a nós não sermos mais campo missionário. Então já estamos há 2 meses que não somos campo missionário mais da convenção, e estamos caminhando com as nossas próprias pernas. Então tem sido um passo de fé a cada mês, a cada dia, né? E Deus tem honrado, né? Deus tem honrado, não tem faltado o que nós precisamos. A Bíblia fala que Deus não vai deixar o justo, né? Então Deus tem cuidado de nós, e para nós tem sido um privilégio fazer parte daquela história ali naquela cidade. Esse ano, agora em agosto, dia 14, nós vamos estar comemorando 35 anos a nossa igreja ali em Foz do Iguaçu, né? Então nós queremos fazer uma festa com os irmãos lá, e temos certeza que vai ser bênção lá. E os irmãos estão convidados, quem quiser ir passear em Foz, né, quiser conhecer, né, e aí vai lá passear, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Queria compartilhar um texto, Lucas capítulo 15. Eu tenho certeza que esse texto é conhecido de todos, mas nós estamos nessa campanha buscando o avivamento,
Então eu tenho certeza que ele vai ser bem propício para nós durante essa semana também. Lucas capítulo 15, 8 a 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Somente até o versículo 10. Esse texto de Lucas, Jesus ele conta 3 parábolas nesse capítulo que nós lemos, para ele ilustrar, né, a alegria de alguém que encontra alguma coisa que havia perdido. A gente tem ali o filho pródigo, nós temos ali também Jesus falando a respeito da ovelha perdida, né? Então nós temos essas 3 histórias. Mas eu penso assim, eu estava escrevendo, mas qual a diferença dessas 3? Né? O que se perde? A primeira, ou 2, né? Se perde alguém. A segunda, se perde algo. Aonde que se perde? Se perde fora de casa, no campo, né? A ovelha foi perdida. Se perde o filho no mundo. E se perde dentro de casa, que foi no caso a dracma, né? Então essa parábola, eu vejo que ela é uma mensagem que eu queria aplicar para nós cristãos, para nós que estamos dentro da casa de Deus, que estamos buscando o avivamento, que estamos buscando uma restauração, que precisamos de uma transformação na nossa vida. Em algum momento da nossa caminhada cristã, a gente se perde dentro da casa de Deus. Por incrível que pareça, pode acontecer de ter pessoas dentro da casa de Deus que estão perdidas, ou até mesmo quase que afastadas de Deus. E como nós sabemos nesse texto, a dracma era algo precioso, não apenas pelo seu valor monetário, mas pelo valor emocional que tinha. Imagine você perder algo tão precioso que você tem. Às vezes, quando nós perdemos algo dentro da nossa casa, a gente fica doido, né? E vira gaveta, e vira não sei o que, e corre atrás, e vira e fica preocupado, nem dorme direito, procurando, tentando achar o que você perdeu. E eu vejo na nossa caminhada cristã, e eu estava fazendo algumas contas, né? A gente para às vezes e faz umas contas. Eu fiz a minha conta. Esse ano eu faço 27 anos de convertido. Fiz 15 anos que nós estamos em tempo integral no ministério, eu e minha esposa. E vou fazer dia 29, é amanhã, né? Dia 29, nós vamos fazer 9 anos que fomos ordenados ao ministério. Então, eu falei, poxa, o tempo passa rápido demais. E às vezes a gente se acostuma. Às vezes a gente se acostuma a ser cristão, se acostuma a vir na igreja, se acostuma a orar, se acostuma a ler a Bíblia. E aí a gente vai ficando automaticamente, algumas vezes até meio que religioso. A gente vai ficando um cristão meio que comum, igual a todo mundo, não está nem aí com as coisas que às vezes estão acontecendo, né? Então eu queria trazer uma pequena aplicação para nós nesse sentido, de nós refletirmos a respeito de algumas dracmas que eu e você perdemos às vezes dentro da igreja. A primeira delas que eu vejo nesse texto, a dracma da vida de compromisso com Deus. Aquele primeiro amor se foi. Lembra quando o dia que você entregou sua vida a Jesus? A gente vinha para a igreja cheio de paixão, cheio de vontade, desejo de fazer alguma coisa, de se envolver, e a gente ficava às vezes sentado no banco porque não podia, tinha que passar por todo o processo, né? Ser batizado, aí depois tinha assembleia para poder entrar, participar de algum ministério, algum cargo na igreja. Então aquele primeiro amor, ele vai embora. Aquelas horas preciosas que a gente tinha,
de oração, elas já não existem mais. Eu me recordo que algumas vezes, né, na minha adolescência, era 3 horas da manhã, acordava 3 horas da manhã, sem relógio nenhum, né? Acordava, orava e voltava a dormir, né? Quem que vai acordar um adolescente ou um jovem às 3 horas da manhã para orar? É só mesmo quem está no primeiro amor, né? Só quem está com vontade mesmo e desejo. Aquele compromisso com a obra de Deus também, né? Se importar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, se importar com a questão devocional. A devocional, se nós pastores não cuidamos, eu fico pensando bastante a respeito disso, sabe? Se nós pastores não cuidamos, não administramos bem o nosso tempo, nós não conseguimos fazer a nossa devocional. E aí eu fico pensando naqueles irmãos que trabalham, têm as suas atividades também, né? A correria do dia a dia que a gente está hoje, às vezes acaba passando desapercebido. Às vezes tem pessoas, não sei se é o seu caso, né? Às vezes acontece de passar uma semana e a Bíblia ficou lá no canto, guardada. Puxa, não li a Bíblia essa semana, né? Não li, passou despercebido. Como que nós podemos de repente saber se nós perdemos essa dracma, né? Nós começamos a trocar as coisas de Deus por diversão. Um cinema mais importante, um passeio. Essa semana foi muito agitada, corri muito, fiz muita coisa. Então domingo pela manhã ou domingo à noite eu não vou na igreja, vou de manhã, não vou à noite não vou de manhã. O culto durante a semana eu não vou, eu vou fazer alguma outra coisa. A gente começa a barganhar as coisas com Deus, a gente troca. No nosso primeiro amor, nós íamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se tivesse culto todos os dias, nós iríamos todos os dias. Então nós trocamos, qualquer motivo é coisa para a gente faltar. Qualquer motivo. Eu falo de mim, né? O meu pai sempre morou ali no Xaxim. A gente saía domingo de manhã, vinha de ônibus, participava na escola dominical, voltava para casa, almoçava, depois à noite vinha, e atividade, sempre envolvendo e correndo atrás das coisas de Deus. A oração, ela se torna um peso, ou algo sem importância. Sem importância. Às vezes nós precisamos fazer umas campanhas de jejum e oração, para colocar os irmãos, para despertar os cristãos. Olha, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, né? Vamos fazer algo nesse sentido. Então a gente sempre precisa ter alguém para estar nos mostrando, para estar nos lembrando da importância que é o jejum e oração e a leitura da palavra de Deus. A gente tem um exemplo bíblico, né? Os irmãos conhecem Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quantos de nós não precisamos voltar à prática das primeiras obras? Voltar às coisas simples. A gente gosta demais de complicar as coisas, né? A gente gosta de fazer um drama com tantas coisas. São as coisas simples. Nós não precisamos ter nada de sobrenatural para estarmos na presença de Deus. Basta nós nos ajoelharmos, basta nós orarmos, basta nós falarmos com Deus, basta nós abrirmos a nossa Bíblia. E eu acredito, irmãos, que nós estamos num tempo onde as pessoas precisam muito voltar para o primeiro amor. Precisam muito voltar à prática das primeiras obras. Amém? Segunda dracma que eu vejo que é importante a gente lembrar: a dracma da vida familiar feliz. Aquele ambiente de harmonia no lar já não existe. Aquele ninho de amor, ele se desfez. Aquela convivência aberta com os filhos, ela foi embora, acabou. Aquela vida financeira equilibrada já não tem mais. Já não tem, foi-se embora. Como que nós podemos de repente pensar se nós perdemos essa dracma de ter uma família feliz, de ter harmonia dentro do nosso lar? Tudo vira motivo de briga e discussão.
a tempestade no copo d'água, né? O problema não foi a última gota, né? Foi a primeira que caiu, né? Motivo de sapato na porta, toalha na cama, mas não sei o que, tantas coisas começam a virar discussão dentro de casa, né? O lar é o último lugar onde você quer ir no final do dia. Pastor Ronaldo Lidório, uma vez, estava ouvindo uma mensagem dele, e ele falando a respeito, dando testemunho de um irmão. E aí ele estava no mercado, 10 horas da noite, né, rodando no mercado, encontrou esse irmão, começou a conversar com o irmão começou a abrir o coração com ele, de que ele não queria chegar em casa enquanto seus filhos e esposa estavam acordados, porque ele queria um momento de descanso. Quantas pessoas, quantos cristãos de repente não estão passando por situações como essa? Não quero ir para casa tão cedo, né? Eu vou chegar bem tarde em casa. Pessoas vivendo apenas de aparência. É o que mais existe nos dias de hoje. As pessoas vivendo de aparência, né? Há quem diga o Facebook, né? Ele que conta as verdades e as mentiras para nós, né? Lá está tudo muito bonito, tudo muito lindo, né? Facebook só mostra as coisas maravilhosas do mundo. Não mostra como que a pessoa fez para chegar onde ela chegou, né? Então são essas coisas que às vezes nos impedem de conhecer, nos impedem de chegar mais próximo de Deus. E nós temos um exemplo bíblico, Davi. Se nós lermos, buscarmos toda a história de Davi, o que nós vamos encontrar? Aminon estuprou a própria irmã e não foi repreendido pelo pai. Aí nós temos Absalão, matou o irmão, se levantou contra o pai e se deitou com as concubinas de Davi. Aí nós temos Mical, uma esposa insatisfeita e briguenta. Temos vários exemplos na Bíblia falando a respeito de família, falando a respeito de pessoas que eu e você precisamos resgatar alguns princípios e valores para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. E terceira e última dracma que às vezes nós podemos ter perdido, a da santidade. Da santidade. Aquele temor a Deus não existe mais. Sabe aquela frase que as pessoas falam, nós estamos no tempo da graça, né? Nós estamos aí e vamos levando a vida. As pessoas hoje não têm mais temor de Deus. Não estamos julgando, claro, ninguém, mas nós olhamos e vemos que as pessoas hoje não têm temor. Eu falo lá em Foz do Iguaçu, os nossos irmãos, eu tenho uma vaga noção, uma vaga ideia, que é um pensamento meu, que pelo menos 60% dos cristãos que estão na nossa igreja lá em Foz do Iguaçu, eles não leem a Bíblia diariamente. Porque se lesse, a vida estaria diferente. Teria temor a Deus. Teria temor a Deus. Então hoje nós encontramos pessoas que não têm mais temor a Deus. Eu não falo medo, mas nós falamos temor a Deus. Pessoas que não têm mais a convicção do pecado. Não tem. É normal, não, é assim mesmo, não, todas as leis, tudo que está acontecendo, é isso que vai caminhar daqui para frente. E não, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas? O que a Bíblia mostra para nós? O que os apóstolos fizeram? Como que os apóstolos repreenderam alguns pecadores? Teve alguns que foram até desligados e expulsos do meio da comunidade, foram repreendidos. Aquele senso de paz no coração já não tem mais. Já não tem mais aquela luta constante pela pureza. Abandonou, largou. Como que nós podemos saber se nós perdemos essa dracma? Nós não sentimos mais peso pelo pecado cometido. Eu entendo que todo pecado, ele tem um peso. Ele tem um peso no nosso coração, na nossa vida.
todo pecado, ele nos afasta dia após dia de Deus. A santidade, ela começa a ser algo inalcançável. Eu não posso atingir a santidade. Não tem como. Eu não vou participar de uma campanha de 40 dias de jejum e oração, porque não vai resolver a minha vida. Falta o temor a Deus. Nós temos um exemplo bíblico, a igreja de Coríntio. Paulo, ele escreve dizendo que havia entre eles partidarismo, carnalidade, contendas, uso errado dos dons, até que ele disse em 1 Coríntios 3:1, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais. Tá, mas então o que eu posso fazer agora? Eu vi que algumas dracmas foram perdidas, que eu deixei de lado. O que eu tenho que fazer? É só você ler Lucas 15:8, que você vai ver que ali existe 4 coisas que nós podemos fazer para resgatar essas dracmas que nós perdemos, para nós trazermos novamente para dentro de nós o que nós precisamos nesse período de 40 dias de jejum e oração. Primeiro, reconhecer que nós perdemos. Eu perdi essa dracma. Eu preciso ter esse entendimento de que eu perdi. Eu tenho que correr atrás, eu preciso dela novamente. Porque se nós não reconhecermos que nós perdemos, não tem como nós buscarmos a mudança. A primeira coisa que precisa acontecer conosco é nós reconhecermos que nós perdemos a dracma. E isso vai nos fazer eliminar do nosso coração a dureza. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje com o coração duro? Eu costumo falar também, é algo que eu tenho guardado comigo, que o nosso mal do século é a dureza de coração das pessoas. É a dureza de coração. Porque você, como pastor, vai, senta, ensina, repreende, exorta, mostra na Bíblia, e a pessoa emburra. O pastor está errado. Não é eu que estou errado, então é a Bíblia que está errada. É a Bíblia que está errada. Nós tiramos de dentro de nós a hipocrisia espiritual, nós tiramos de dentro de nós essa atitude de brincar com Deus. Eu fico pensando, quantas pessoas estão brincando com Deus? Brincando de vir à igreja, brincando de ser cristão, brincando com as coisas de Deus. Então eu falei 4, a segunda coisa, acender a candeia. Acender a candeia, irmãos, representa a luz do Espírito Santo em nossa vida. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar brilhando na nossa vida. Para que nós possamos recuperar a dracma perdida, nós precisamos deixar a luz do Espírito Santo vir sobre nós. Nós vamos buscar durante 40, 60, 80, 100 dias a presença de Deus. Por quê? Porque a luz do Espírito Santo é que revela o nosso pecado. Eu, como pastor, o pastor Elton pode ficar 10 horas falando na tua cabeça que você está fazendo é pecado, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. É Deus que vai te convencer que você está errado, porque a luz do Espírito Santo, ela aponta o caminho para as nossas vidas. Quantas pessoas estão perdidas? Não sabe nem o que fazer, nem para onde vai. Não sabe. Então o Espírito Santo, ele vai apontar o caminho. Terceiro lugar, o que diz Lucas 15:8, varrer a casa. Varrer a casa. Eu e você precisamos fazer uma faxina espiritual na nossa vida. Num bom sentido, viu, irmãos? Varrer todos aqueles cantos sujos. O que é isso? Nada mais que confissão. Mas Deus conhece os meus pecados. Não, mas a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Confessar, falar com Deus. Mas eu não tenho pecado. A Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecado. Implica em nós termos purificação. Jejum, oração faz parte da purificação.
Faz parte. Esse varrer a casa, esse limpar os cantos, limpar os lugares secretos, é nós nos purificarmos. Deus, tira de dentro de mim aquilo que não presta, aquilo que não vem de ti. E em terceiro lugar, aí a gente tem a reparação e restituição. Se for preciso restituir algo, se for preciso reparar algum erro, vai e conversa com o irmão, pede perdão para o irmão, vai até ele, resolve a situação, resolve. Varrer a casa, nós fazemos uma faxina espiritual. Quantas coisas nós carregamos dentro de nós que nós vamos colocar para fora? Só através do Espírito Santo, só através de uma busca por Deus. E em quarto lugar, Lucas 15:8 diz, fala para nós procurarmos diligentemente. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu tenho que correr atrás. É preciso ter paciência para encontrar aquilo que eu estou procurando. Não adianta eu sair correndo, corre aqui, corre ali, não. Eu preciso ter paciência, insistir. Onde é que está? Onde é que está? Às vezes nós pensamos que as coisas com Deus é apertar o botão, está resolvido, Às vezes nós não queremos ficar 5 minutos de joelho, nós não queremos ficar 1 hora de joelho, Não queremos. Claro que a nossa carne não quer, mas se nós queremos trazer sobre as nossas vidas, nós devemos buscar diligentemente mais de Deus na nossa vida. Mas nós temos procurado desenvolver ali na nossa igreja, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de pastorear em Foz, a oração. Então nós oramos na segunda-feira à noite, nós oramos na quinta-feira à noite, juntos com alguns irmãos, e todos sabem que quando o assunto é oração, é meia dúzia de gente, Sabe por quê? Porque a oração, ela vai mexer com a gente. No nosso momento de oração, Deus vai falar, Deus vai revelar para nós mesmos como que está o nosso caráter, como que está a nossa vida, o quanto nós estamos errados. Porque nós nos ajoelhamos e começamos a orar, começamos a falar com Deus, e Deus não responde nada, e Deus não fala nada, e a gente continua, e dali a pouco Deus começa a revelar para nós como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida, como que nós somos orgulhosos, como nós somos soberbos. Então nós devemos procurar diligentemente. Por quê? Porque, irmãos, nada vai substituir a perseverança. Nós temos que ter perseverança. Nós podemos lembrar dos nossos irmãos apóstolos que ficaram reunidos até o momento que veio sobre eles, até o momento que o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Não sabemos se eles ficaram 1 hora ou 2 horas ali reunidos, ou 40 dias reunidos, mas o que nós sabemos, que a Bíblia diz, é que veio sobre eles a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo derramou sobre a vida deles, porque eles tiveram perseverança, eles continuaram. Porque, irmãos, a persistência é a única capaz de mudar alguns hábitos arraigados que nós temos na nossa vida. Nós temos que mudar alguns hábitos. Nós arranjamos tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para não sei o quê, e tempo para Deus. Em terceiro lugar, porque nós devemos procurar diligentemente? Porque Deus quer ver a sua e a minha disposição. Será que nós estamos disponíveis para Deus? Ou quanto nós estamos disponíveis para Deus? Quanto que você está nessa noite disponível para Deus? O quanto que você pode, durante o seu dia, durante a sua semana, dar para Deus? Eu tenho certeza, irmãos, que a partir do momento que nós temos uma atitude, uma postura, as coisas mudam na nossa vida. Basta nós pagarmos esse pequeno preço de darmos o primeiro pontapé, de nos falarmos: Senhor, esses 40 dias de jejum e oração vai ser transformador na minha vida.
vai ser transformador. Sabe aquele momento que nós precisamos, que quando nós éramos adolescentes, nós falávamos ou vai ou racha? É mais ou menos nesse sentido. Esses 40 dias tem que mudar a minha vida. Algo precisa acontecer na minha vida nesses 40 dias. Nem que seja uma confissão de pecado, mas algo precisa acontecer. E eu tenho certeza, irmãos, porque a palavra diz para nós, né? Jesus diz para nós que quando nós buscamos, nós vamos encontrar. Que quando nós batemos, Ele abre. Que quando nós pedimos, Ele responde. Ele responde as nossas orações. Então eu tenho certeza que eu e você temos muito a buscar, e que nesses 40 dias você possa buscar muito mais, e você possa ver os milagres de Deus na sua vida. Amém? Fique de pé para nós fazermos uma oração. Vamos orar e pedir que o Senhor continue, né, a falar aos nossos corações. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que precisamos tanto do Senhor. Deus, eu sei que nós temos vivido dias difíceis como igreja, como comunidade, tantos são os desafios, e a Tua palavra já nos avisava sobre isso, Senhor. E nós oramos nessa noite para que o Senhor revigore o nosso coração, traga forças outra vez. Forças para procurarmos talvez as coisas que temos perdido ao longo dos anos, Deus. Por favor, Pai, nós precisamos que Tu nos ajude. Espírito Santo, a gente não consegue sentir. E nós Te reconhecemos nessa noite. Renova em nós, Deus, o amor, renova em nós a paixão, renova em nós o temor, renova em nós, Deus, a força, o ânimo, a alegria. Renova em nós, Pai, por favor, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada coração nessa noite. Enche o coração dos meus irmãos, aqueles que estão entristecidos, angustiados, Senhor. Em nome de Jesus, somente Tu, Espírito Santo, sabe exatamente o que se passa conosco. E nós oramos para que a verdade da Tua palavra seja luz em nós. Deus, que o Senhor transforme em luz as trevas espirituais que muitas vezes nos sobrevêm. E que nós possamos, assim como essa palavra diz, contar e testemunhar aos nossos amigos aquilo que Tu tens feito. Contar e testemunhar que nós encontramos aquilo que havíamos perdido, Senhor. A alegria de Te pertencer, a alegria da salvação, a alegria de olhar para a cruz e ver que em Ti nós podemos, em Ti nós conseguimos, mesmo quando nos sentimos fracos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode se sentar, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E para nós é uma alegria rever os irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém. Vou falar. Mulher gosta de falar, né, pastor? Não pode ter um microfone assim. Mas eu estou em casa, né? Os irmãos são tão especiais para nós. A gente tem uma história linda com essa igreja também. Nos conhecemos aqui, né? Tem um romance nesse negócio todo. Para quem não me conhece, eu sou Raquel, esposa do pastor. E eu queria só compartilhar algo que nós temos vivido nesses últimos 4 anos. Eu não quero falar do que estamos fazendo e o que acontece na igreja em Foz. Eu quero falar daquilo que Deus está fazendo em mim. E eu queria só ler um texto que fala, Salmos 18, diz assim, o versículo 28, diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o Teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.
Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar. Esse salmo é um salmo de guerra, mas especialmente nesse texto, nesses versículos, a gente vê o que Deus faz enquanto nós estamos em guerra. Ele é quem faz. E dentro dessa palavra que o pastor esteve ministrando, por muitas vezes, nesses 4 anos, algumas dracmas eu tive que procurar, sabe, pastor? Como ele disse, faz 15 anos que a gente está servindo ao Senhor. Eu entreguei minha vida a Jesus com 9 anos de idade. E sempre, por toda a minha vida, eu servi ao Senhor. Mas eu confesso que os últimos 4 anos foram os mais desafiadores na minha vida. Eu falo que eu estou numa escola de quebrantamento. Não sei por quanto tempo, mas eu sei que é necessário. E duas coisas que eu queria compartilhar assim, a respeito do que Deus faz quando nós nos entregamos a Ele e quando a gente se dispõe a tudo, né? Alguém disse que o reino de Deus não custa nada, é de graça. Não, é pela graça, mas ele custa tudo. Custa tudo de mim. E custa o meu orgulho, custa a minha vaidade, custa muita coisa de dentro da gente, né? E algo que Deus falou fortemente ao meu coração há algum tempo atrás. Ele disse assim, o Espírito Santo disse assim: vocês acharam que vocês vieram para Foz do Iguaçu para fazer uma obra bonita, mas a maior obra eu estou fazendo no seu coração. Então, querido, eu não sei o que você tem vivido. De repente você acha que você precisa fazer grandes coisas para Deus. Ou que você está fazendo já grandes coisas para Deus. O mais importante é aquilo que Ele está fazendo no seu coração. Por muito tempo, pastor, nós oramos por milagres de Deus acontecendo ali. Mas sabe que Deus nos mostrou que antes do milagre, Ele deseja realizar processos. Existem processos de Deus que têm que ser feitos no nosso coração. Como nós ouvimos hoje. Procurar a dracma é um processo. É necessário. Uma observação a respeito dessa palavra é que a dracma era uma moedinha. Era uma espécie de uma medalhinha que fazia parte de um colar que as noivas ganhavam. E o costume da época era que o noivo presenteasse a sua noiva e ela usasse isso no dia do casamento. E se essa moedinha, uma delas, eram várias, estivesse faltando, essa moça ela não podia sair na rua sem esse colar. Era como uma aliança. Era uma joia que dizia que ela era comprometida. Se ela saísse e algo tivesse faltando, ela estava dizendo para a sociedade que ela não estava se importando com aquele noivo. Ela estava dizendo para a sociedade que o compromisso dela era de qualquer jeito. Olha que sério isso. A importância do processo da gente procurar a nossa dracma. Porque um dia a gente vai estar com o nosso noivo. E a gente precisa estar com todas elas. E que Deus nos ajude, amém, queridos? E a última coisa que Deus falou nesse tempo comigo, e eu queria compartilhar com os irmãos como um aprendizado pessoal, é que um dia eu estava lá com as minhas lamentações, né? Não sou Jeremias, mas às vezes a gente parece com ele. E eu estava lá e eu falando, Deus, né? Desafios, e tão difícil, enfim, aquelas lamúrias que a gente fica às vezes com Deus. Pessoas, trabalhar com pessoas, né? E aí o Senhor falou comigo assim: quem é digno? Quem é digno? Porque, sabe por que as pessoas não são dignas? Porque elas são como você, falhas, errantes. Para quem você faz o que você faz? Ele é digno. Amém, querido? Ele é digno. Não esqueça disso. Ele é digno.
Eu queria terminar louvando ao Senhor. Eu não preparei aqui com as meninas, né? E não sei se eu vou fazer tão bonito que nem a irmã. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, querida? Mas eu queria cantar uma canção que nós temos cantado lá esses dias, que fala sobre isso. E a canção que ministrou muito o meu coração. Vou me encher de coragem aqui, porque eu vou ter que fazer no gogó, né? Diz assim: não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender, somente um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, somente tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino, digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Ele é digno de tudo que você é e o que você faz. Amém. Obrigado, pastor. Amém.